Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja sobre você e a sua casa, que o amor de Jesus renove a sua vida nesse dia. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, hoje meditando no capítulo 5. Você é meu convidado a ler este capítulo da Bíblia. Ele é muito legal e nos ensina muitas coisas sobre como viver como igreja e como cristãos nos dias de hoje. Sim, histórias que aconteceram há 2000 anos atrás ainda são inspiração e nos trazem sabedoria para os dias de hoje, porque é o mesmo Deus e o mesmo Espírito Santo que continua operando sobre a igreja e sobre os que creem em Jesus Cristo nos dias de hoje. O capítulo 5 do livro de Atos começa nos contando uma trágica história. A história de um homem chamado Ananias e a sua esposa chamada Safira. E eles eram cristãos, eles haviam se convertido à fé cristã. Porém, eles se deixaram seduzir pelo interesse de se tornar alguma coisa diante dos irmãos. Pelo interesse de ganhar primazia ou status no meio da igreja. E para isso se dispuseram a criar um plano e de alguma forma enganar os irmãos. E Deus não se agradou disso. E a história é trágica e é triste o seu desfecho, porque ambos acabam mortos. Nós vamos ler o texto. Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas vamos parar um pouquinho aqui antes de ler o capítulo 5, versículo 1. Nós temos que lembrar o que está escrito no final do capítulo 4. Diz que a igreja, ela perseverava na oração, estava unida e que ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma coisa. As pessoas tinham tudo em comum e se ajudavam financeiramente, e aqueles que tinham bens sobrando vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Esse é o capítulo 4, versículo 35. E os apóstolos distribuíam conforme alguém necessitava. E no versículo 36 diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, um levita natural de Chipre, tendo um campo, o vendeu, trazendo o preço do campo, depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui conta a história de um homem chamado Barnabé, que doou o dinheiro da venda de uma terra, de um campo, e certamente isso se tornou conhecido de todos. Olha que legal, o cara tinha uma terra, uma herança, uma herdade, e ele doou essa terra, doou esse recurso, um recurso grande. E os apóstolos com isso conseguiram ajudar muitos necessitados em manter a obra do Senhor. Mas certamente esta boa obra de Barnabé se tornou conhecida da comunidade. O que acontece? O Ananias e a Safira também tinham uma propriedade e decidiram vender. E no versículo 2 diz assim: Mas, em acordo com a sua mulher, guardou para si parte do preço e, levando o restante, o depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, eles fizeram essa atitude de vender a terra e de doar o recurso, não com o objetivo de ajudar o necessitado, não com o objetivo de abençoar a obra de Deus, mas de uma certa forma querendo mostrar que eles não eram menos do que Barnabé. De certa forma, querendo competir ali nas boas obras, mas então mentindo, disseram que estavam entregando tudo, mas na verdade guardaram uma parte para eles. E olha agora o que Pedro disse no versículo 13. Então Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando para ti
parte do valor do campo? Se você o tivesse conservado, por acaso ele não pertenceria ainda a ti? E quando você vendeu, não seria todo seu? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, Pedro diz, ninguém te obrigou a vender, ninguém te pediu o dinheiro. Quando tu tinha o campo, ele era teu, quando tu vendeu, o dinheiro era todo teu. Mas por que você agora está mentindo, dizendo que está dando todo o dinheiro? Por que você está mentindo? Você não está mentindo para os homens, mas você está mentindo para Deus. E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, os jovens, cobriram o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela a palavra, disse, diga-me, por quanto tu vendeste aquela terra? E ela perguntou, sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro a perguntar, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela também aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram-a junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Queridos, aqui nós tiramos muitas lições com esta passagem, com essa história verídica. Primeira lição, a Bíblia diz que o bem que a nossa mão direita faz, que a nossa mão esquerda não fique sabendo. Ou seja, quando fazemos algo bom, damos uma doação, uma oferta, quando ajudamos um necessitado, quando estendemos a mão para alguém que está precisando, que não façamos isso de forma alguma para buscar honra diante dos homens, que não divulguemos isso, que não venhamos a buscar nenhum tipo de recompensa humana, porque quem há de nos recompensar é Deus. Segunda coisa, não devemos servir a Deus buscando primazia ou status no meio da igreja. Não devemos servir a Deus, fazer o bem, querendo de alguma forma nos mostrar melhor que os outros. Terceira questão, nós estamos, e tudo que fazemos está diante de Deus, e Deus busca do nosso coração honestidade e integridade. Como o apóstolo disse, eles não eram obrigados a dar nada. E o pecado deles não foi por dar pouco ou dar muito, o pecado deles foi por mentir e tentar com isso mostrar-se sendo algo que não eram. Eles estavam tentando manipular a igreja, tentando com isso se tornar algo que não eram, mas o seu coração estava cheio de malícia e de maldade. Assim também ainda hoje há pessoas que doam dinheiro ou que fazem o bem, mas não por um interesse genuíno, não por um amor ao próximo, mas porque querem de alguma forma ter o seu nome exaltado diante dos homens. E Deus está vendo. Assim também há pessoas no meio do povo de Deus que usam do poder da igreja, usam da estrutura da igreja, usam da posição que estão na igreja ou na sociedade para, de uma forma corrupta ou enganosa, usufruir de bens que não lhe pertencem, usufruir de coisas que não são suas. E esse texto ele é bem claro: a Deus ninguém engana. Devemos temer ao Senhor de tal modo que não venha nem a passar em nosso coração tal possibilidade, porque Deus não pode ser manipulado. Então aqui, essa passagem ela nos traz temor, responsabilidade, as coisas que fazemos na casa do Senhor, na obra de Deus, as coisas que vivemos na igreja, não são apenas
coisas de uma organização humana. Estamos fazendo diante de Deus. Ele disse: por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você mentiu a Deus? Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Que haja no nosso coração pureza e bondade. E aqui Deus permitiu que eles deixassem a vida, para que toda a igreja tivesse temor e parasse, cessasse esse espírito de confusão que estava iniciando no meio da igreja. Esse espírito de buscar por meio de ferramentas humanas, de engano, um lugar de primazia. Que eu e você possamos ter um coração puro, um coração bom. Não importa se temos muito ou se temos pouco. Não importa se Deus nos mandou doar muito ou doar pouco. Mas que o que venhamos a dar e doar não seja de forma alguma para que os homens vejam, para que as pessoas vejam ou para que alcancemos algum tipo de lugar especial. Não, mas que o nosso coração esteja em Deus, em servir a Deus e fazer o bem. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos pedir hoje que o Senhor limpe de nosso coração todo desejo oculto, todo interesse de malícia ou segunda intenção por trás de qualquer coisa. Que possamos fazer tudo de bom coração. Que possamos, Senhor, te servir nas nossas casas, nas nossas comunidades, igrejas, de bom coração. Que o Senhor limpe a liderança, que o Senhor limpe a igreja de interesses escusos, de interesses por buscar primazia, por buscar, Senhor, de alguma forma ser considerado mais que o outro. Interesses, Senhor, financeiros, interesses de obter lucro em cima da fé do outro. Senhor, limpa a igreja brasileira. Limpa, Senhor. Pedimos, Senhor, que todo tipo de lobo que está no meio dos cordeiros seja explicitado, seja visível diante de todos a maldade desse coração, para que possamos discernir e não nos aliar àqueles que estão com um coração malicioso no meio do teu povo. Pedimos, Senhor, tira do nosso meio os lobos, protege os cordeiros, as ovelhas, protege, Senhor, o teu rebanho de pessoas maliciosas e enganadoras e manipuladoras. Protege, Deus. Pedimos, Senhor, dá-nos ambientes saudáveis de igreja, uma igreja que busca apenas a Tua glória, Senhor, e vive nessa terra para a Tua glória. É o que queremos ser todos os dias. Pedimos, dá-nos essa graça, dá-nos sabedoria, um coração sensato, sábio, humilde. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que a mão de Deus esteja sobre ti, que a bondade do Senhor renove o teu coração, que a paz do Senhor dirija a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.